Olá, seja bem-vindo, bem-vinda novamente ao módulo 3 do curso Fortalecimento dos Conselhos e Fundos Municipais das Pessoas Idosas em Santa Catarina, com foco SC, que faz parte das ações de execução do Pacto Nacional de Implementação dos Direitos da Pessoa Idosa. Nesta unidade 2, segunda aula narrada do módulo, falaremos sobre a estruturação e organização dos Conselhos Municipais da Pessoa Idosa. Especificamente, nesta unidade, trataremos sobre a estruturação e organização dos Conselhos Municipais de Direitos da Pessoa Idosa e o planejamento das ações dos Conselhos Municipais de Direitos da Pessoa Idosa. Nesta aula narrada, vamos responder uma série de perguntas que nos ajudarão a conhecer e entender o conteúdo tratado. Primeiramente, vamos falar do Regimento Interno, um essencial documento normativo que regula e harmoniza a convivência no Conselho. É necessário que todos os conselhos tenham um regimento aprovado e atualizado. Nele se encontra determinado todo o funcionamento do conselho, a sua organização e composição, bem como definida a sua natureza, finalidade, atribuições e competências. O regimento deve ser elaborado e reestruturado com a participação de todo o colegiado. Em termos de estrutura de um conselho, é desejável que, além da diretoria, seja composta minimamente por plenário, composto por todos os conselheiros e pela diretoria. Comissões permanentes, compostas por membros do plenário e têm por objetivo estudar, analisar, opinar e emitir parecer sobre temas específicos, visando subsidiar decisões nas plenárias. Além das comissões permanentes, também podem ser criados grupos temáticos para temas específicos. Secretaria Executiva, que poderá ser composta por servidores públicos indicados pelo governo ou contratados para esta finalidade, que não sejam conselheiros e que possam desenvolver as atividades administrativas e dar apoio técnico ao conselho. Quanto à diretoria, quem pode ser presidente e vice-presidente do conselho? Quanto à eleição do presidente e vice-presidente, deverá ocorrer de acordo com o previsto no regimento interno do conselho. Todos os membros titulares que compõem o colegiado são pessoas elegíveis para os cargos de presidente e vice-presidente. No regimento também constará o tempo de um mandato da mesa diretora. Em termos de composição, é comum contar com um representante do poder público e outro da sociedade civil. Lembre-se que é desejável que haja alternância na presidência entre a sociedade civil e o governo. Quanto às comissões permanentes, são importantes por permitir distribuir as tarefas e facilitar o trabalho do Conselho, auxílio ao plenário nos processos de tomada de decisão. As comissões permanentes podem ser organizadas por temas tais como diagnóstico situacional da população idosa, planejamento do Conselho, normas, orçamento e finanças, articulação ou intersetorialidade, gestão do Fundo Municipal do Idoso, dentre outros. Quanto à Secretaria Executiva, sua função é organizar e controlar todo o trabalho do Conselho, elaborar e arquivar documentos, realizar atendimento ao público e aos conselheiros, dentre outras funções. Lembrem-se que para o Conselho funcionar bem, são necessários recursos humanos, recursos materiais, infraestrutura e tudo isso deve ser garantido pelo poder público. Como deve ocorrer o planejamento das ações do Conselho? Conforme já falamos, os conselhos deliberativos, como o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa, possuem muitas atribuições que vão desde a organização do seu próprio regimento interno, participação em assuntos de interesse público e defesa da pessoa idosa, até proposição de ações, projetos e políticas públicas. Além disso, cabe aos conselhos eleger, dentre os seus membros, o presidente e o secretário, além de realizar o planejamento de suas ações. Mas o que é planejamento? É uma técnica, uma ferramenta de gestão para o uso dos conselhos e do poder público. Trata da organização das ações dos conselheiros, do estabelecimento e organização das metas e objetivos, identificação de apoios e recursos a serem utilizados para o melhor funcionamento do conselho. Quais as fases de um planejamento e suas respectivas ações a serem feitas no Conselho? A primeira fase é a preparação, cujas ações são tratar da definição de uma comissão permanente para abordar o tema, propor no âmbito da comissão uma metodologia de trabalho e definir as formas de realização de diagnóstico.
A segunda fase é o diagnóstico. Nele, espera-se como ações: realização da autoavaliação da atuação do Conselho, diagnóstico da gestão em relação às ações, projetos e programas para a pessoa idosa no município, diagnóstico da pessoa idosa, ou seja, conhecer a realidade da população idosa do município. A terceira fase é a execução, cujas ações esperadas são definição das prioridades de ações, apresentação de um plano contendo os objetivos e as metas a serem alcançadas, definição dos indicadores de avaliação, disponibilização do cronograma que poderá ser acompanhado pelos conselheiros, providenciar os recursos necessários para sua execução e formalização do plano em plenária do Conselho. A quarta e última fase é a avaliação. Nesta fase, as ações esperadas são a avaliação dos resultados com base nos indicadores selecionados, elaboração de relatório e divulgação a todos os membros sobre o resultado alcançado. Chegamos ao fim da segunda unidade e segunda aula narrada do módulo 3 do curso, na qual falamos sobre a estruturação e organização dos conselhos municipais de direitos da pessoa idosa. Como foram muitas informações, para fixar tudo o que aprendemos aqui, pedimos que realize os exercícios de fixação indicados no guia de estudos. Caso tenha alguma dúvida, volte e leia a apostila novamente ou reveja a aula narrada. Após uma nova revisão, você certamente se sentirá apto para continuar. A próxima aula narrada será sobre a unidade 3, que abordará as deliberações no âmbito dos conselhos municipais. Bons estudos e até lá!